Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com você. Você está participando do exclusivo canal RD Insight e a pauta do dia é banco de dados de microservices. Essa é uma discussão muito frequente quando a gente está falando de uma transição do modelo tradicional para um modelo de uma arquitetura de sistema distribuído baseado na estratégia de microservices. Lembra de assinar o canal, esse é um canal exclusivo, a gente fala sobre insight, direto à trincheira. Participa nos comentários, aquela chuva de like valiosa é super importante. Você sabe que mudar um modelo de uma abordagem monolítico, seja o nome que você queira dar, para uma abordagem de microservices, envolve uma ruptura muito grande do modelo de pensar a estratégia da sua aplicação. E um dos pilares, obviamente, é a sua estratégia de banco de dados, né? Quem nunca, começou uma aplicação hoje pensando no banco de dados, levanta a mão, né? Eu acho que essa é uma grande culpa da nossa indústria, né? Porque foi a forma com que nós usamos no passado para começar as nossas aplicações, e isso vem se propagando ao longo dos anos, como se fosse um processo totalmente natural, né? Primeiro eu penso na aplicação, primeiro eu penso no banco de dados, depois eu modelo a minha aplicação. E essa abordagem ela começou a romper quando você começou a estudar orientação a objeto, quando você começou a olhar para cenários de mapeamento objeto relacional e quando você começou a olhar de vez para o negócio, né? E aí você começa a se questionar se vale realmente a pena você limitar o negócio em função do banco de dados, porque na prática é isso que acontece. Quantas vezes você deixa de evoluir o negócio por causa de um cenário de banco de dados? Então isso não faz nenhum sentido, tá? E esse é um dos maiores pilares de conflito nas discussões quando você está falando numa abordagem de microservices, onde cada contexto de serviço vai ter a sua visão de banco de dados. E aí a principal ruptura é, mas eu vou ter vários bancos de dados, antigamente eu tinha um banco de dados. Qual era o comportamento do seu banco de dados no modelo tradicional? Fala para mim, tá? Essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência. Quem nunca modificou um cadastro de cliente, quebrou um cadastro financeiro, quebrou um cadastro de produção, ou o contrário, né? Em função de um dado específico no financeiro, fez uma modificação na tela de clientes também, na tela de fornecedores, seja o que for, tá? Esse é um contexto do modelo tradicional. Você vem forçando durante anos e anos o compartilhamento de contextos, né? E aí esses contextos às vezes não fazem o mínimo sentido, mas em função da sua dependência de uma única visão de banco de dados, isso provoca uma série de problemas nas suas aplicações, tá? Então, se você é desenvolvedor de software, já trabalha há muitos anos no mercado, você pode falar para mim agora aí nos comentários. Quantas vezes você deixou de evoluir o negócio por causa de uma mudança necessária no banco de dados? Ou quantas vezes você mudou o banco de dados e saiu quebrando em outras áreas que não tinha nada a ver? Ou quantas vezes você obrigou outras áreas a receber alterações de banco de dados que aquelas áreas não precisam, tá? E aí quando você entra numa discussão de microservices, eu acho que o princípio fundamental, e eu venho falando isso com muita frequência, é você definir o contexto, né? Se você não tem um contexto de negócio definido, eu acho que você não está nem pronto para discutir uma estratégia de microservices. Então o princípio básico do contexto, a gente trabalha muito com o modelo de Domain Driven Design, DDD, tá? Eu acho que vale a pena você estudar bastante para você separar as suas áreas de business, e aí cada área dessa de business tem um comportamento independente. Uma área não deve afetar a outra, tá? E tanto do ponto de vista que eu já pontuei para vocês, de mudanças de banco de dados, mudanças de cenários de negócio, quanto do ponto de vista de concorrência também, né? Então você tem um modelo do seu ecossistema de aplicação com várias funcionalidades implementadas, cada um dentro do seu contexto, e elas têm que ter um comportamento independente. Eu tenho que ter a capacidade de escalar uma porção específica do meu negócio, ou alterar também, tá? Às vezes a gente fala muito hoje em escalar, tornar escalável, porque isso é fundamental, mas às vezes eu preciso também dar manutenção de um determinado conjunto de contextos, e aí alterar esse contexto e atualizar novamente os microservices desse contexto, né? Sem quebrar o restante do parque, né, computacional das suas aplicações. Então esse é um princípio fundamental dentro da estratégia de microservices e, obviamente, né, com uma proposta é ter banco de dados independentes por contexto, inclusive abordando cenários de persistência poliglota, ou seja, mais de um banco de dados, inclusive diferente, dentro do contexto da sua aplicação.
Isso traz uma série de discussões e paradigmas, né? Isso faz parte, né, da mudança de modelo, mas eu acho que esse relacionamento que você tinha com o banco de dados no passado, ele precisa ser revisto, né? E principalmente você jamais deve começar uma aplicação nova projetando o banco de dados. Projeta o negócio, depois você vai definir como você vai armazenar essas informações, tá? E jamais assim ter uma aplicação orientada à visão do banco de dados, que é o que acontecia lá no passado há mais de 20 anos, tá? E isso se propagou durante gerações e gerações. E hoje, com os contextos que nós temos de arquitetura de software, de engenharia de aplicação, isso não faz mais nenhum sentido, tá? Pelo contrário, né? Grande parte dos problemas das aplicações estão relacionadas a como você se relaciona com o banco de dados. Então, desapega banco de dados, tá? Banco de dados é um item irrelevante no contexto da sua aplicação, até porque o Data Store pode ser N coisas, né? Estamos falando do banco de dados, mas pode ser um serviço, por que não? Então você precisa entender que a sua aplicação precisa ter uma responsabilidade única, independente. E quando eu falo aplicação, eu estou aqui dentro do contexto do seu microserviço, tá? Então, quando você está projetando o seu microservice, você está olhando para um contexto. E aquele contexto delimitado vai ter características específicas. Então, uma visão de um produto para uma determinada área da empresa não é a mesma visão de um produto para uma outra área. Então, o pessoal de compras tem uma visão, até uma característica específica de visualização. Se você for ver na vitrine a forma com que o produto é exposto, é completamente diferente, porque o cliente enxerga outras informações. Então, isso são contextos diferentes. Cada cenário de microservices vai olhar para o seu nicho específico, e isso vai te dar uma tranquilidade de conseguir escalar, de conseguir mudar, tá? Sem quebrar o restante dos projetos. Então esse é um dos maiores paradigmas ainda numa discussão inicial quando você começa a falar de microservices, porque tem aquele apego, né, de coração quando você fala de banco de dados, tá? Então quando você entra no contexto principalmente de sistemas distribuídos, é natural essa discussão e desacoplar essa dependência. Você diminui o quê? O próprio risco da concorrência, né, de um microservice que depende de uma informação e o outro microservice que depende de outra informação. Se eles têm independência, eles podem ter escalabilidade independente e, de novo, principalmente, a manutenção com total independência. Então, esse é um grande ponto de ruptura. Eu queria saber se você já participou, né, ou tem participado dessas discussões, e eu gostaria de ver os seus comentários. Participa aí do canal RD Insight no Telegram. É muito legal a sua participação para a gente discutir os assuntos tratados no vídeo. Eu estou no e-mail ramonduranes@2pc.software. Se você tiver sugestões de novos temas, é muito legal a tua participação para a gente poder conversar sobre como, né, a gente pode melhorar as nossas estratégias de desenvolvimento de software. Hoje você tem tecnologia suficiente para evoluir as suas aplicações e dar resposta ao negócio, tá? Então a gente não precisa repetir os mesmos erros do passado. E a estratégia de microservices tem ajudado justamente a repensar também uma série de outros pontos e obviamente o banco de dados vai passar nessas discussões, né? Seja no modelo relacional, principalmente no modelo não relacional e outras abordagens também que você pode aplicar cenário a cenário para armazenamento das suas informações. O importante é que você tenha sempre a visão de ter o contexto independente, isolado. Isso vai te dar uma ampla portabilidade de evolução, de manutenção e de escalar, né? Porque um grande desafio nas aplicações é manter, né, ela viva, a continuidade do negócio e, obviamente, ser responsível, né? Imagina que você recebeu uma demanda específica hoje e você precisa evoluir esse negócio e aí essa determinado conjunto de features vai ter uma demanda muito grande de processamento, você vai escalar isso também sem precisar escalar todo o cenário de aplicação, como acontecia no modelo tradicional, né? Quantas vezes você deixou de evoluir o negócio, uma área de negócio bateu na sua porta e falou, não, eu não posso evoluir. Por que você não pode? Né? Imagina a cabeça de quem está pedindo uma funcionalidade e você, tecnologia, fala que não pode, né? De coração aberto, porque vai quebrar todo o meu banco de dados. Isso não existe, tá? Isso não existe mais no cenário atual,
porque toda empresa é uma empresa de software. No cenário de transformação digital, você precisa oferecer uma nova experiência de tecnologia, e é porque essa tecnologia faz parte da estratégia do negócio, ok? Forte abraço, até a próxima. Quem quiser continuar o bate-papo, manda aí, manda aquela chuva de like, e foi um enorme prazer conversar com você. E para não esquecer, obviamente, né, dentro do modelo tradicional, quando você controlava uma transação, essa transação era feita dentro de um único monolítico. Agora, no contexto de microservices, você tem um segundo paradigma. A sua transação passa a ser distribuída, tá? Independente se está envolvendo o banco de dados ou não, eu estou olhando para uma transação de negócio, de um processo, né? Então você também tem abordagens de sagas para controlar todo o ciclo da sua transação dentro do contexto da sua aplicação, e fazer inclusive compensação, rollback, independente em cada microservice. Essa é uma abordagem muito interessante e a gente vai discutir também em um outro vídeo, tá? Mas é só para você entender, assim, todos os desafios eles estão endereçados, né? E são endereçados há muitos anos. Então, se você ainda não fez uma transição para uma discussão como essa, é uma questão de tempo. O importante é você entender que dentro do contexto de sistemas distribuídos, você precisa abordar novas estratégias, até para que você tenha um cenário responsível à nova dinâmica do mercado. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você obviamente vai ter os mesmos problemas, tá? Isso aí eu não preciso ser gênio, nem ninguém, para provar isso para você, para sua área de tecnologia, para sua carreira profissional e para o negócio que você participa. Porque todos os clientes que eu converso hoje, eles reclamam efetivamente da TI, que a TI é um impedimento para a evolução do negócio. E a gente tem que trabalhar efetivamente, nós profissionais de software, profissionais de tecnologia, para que a gente não seja considerado um impedimento. Pelo contrário, né? A TI nunca esteve tão presente dentro das discussões, e você tem que entrar oferecendo justamente o caminho para que o negócio continue evoluindo usando a plataforma de tecnologia. Muito obrigado por participar do canal R&D Insight. Lembra de assinar o canal, compartilhar com seus amigos no LinkedIn, WhatsApp e outros grupos que você participa. A gente ajuda os clientes em todas essas estratégias e estágios, né, de maturidade na transformação digital de aplicação na empresa 2PC. Quem quiser conhecer um pouco mais, visita aí 2pc.software. Será um prazer agendar uma conversa e ajudá-los nesse momento de transição, né? O mercado tem evoluído muito, e cabe a nós, profissionais de tecnologia, evoluir e antecipar, né? Então, toda vez que uma demanda de negócio chegar, é muito importante que vocês estejam prontos para transformar isso e elevar o valor da TI dentro da organização que você trabalha. Forte abraço